Nós vamos iniciar os trabalhos. Eu estou como coordenadora do Centro Qualifica. Vou fazer uma pequenina entrada da apresentação dos nossos convidados. Temos comigo o professor Dr. José Reis, que vem da Universidade de Coimbra. Eu vou falar um pouquinho sobre o professor José Reis, mas é mesmo um pouquinho. Fui à internet, saquei umas informaçõezinhas e dou-vos os links para vocês depois fazerem igual. A doutora Maria João Alves, que está aqui connosco, vem da Agência Nacional para a Qualificação e também irá falar connosco, e no final iremos depois entregar simbolicamente os 10 certificados e no final teremos ali assim um pequenino convívio, beberete. O professor José Reis é catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador do Centro de Estudos Sociais, integra o Núcleo de Estudos de Ciência Económica e da Economia e Sociedade, é doutorado em Economia pela Universidade, não é? Então, como já dissemos, e também prestou provas de agregação na mesma área. Os links estão aqui, mas vocês escreverem José Reis na internet, nem precisam levar os links, é só escrever que eles aparecem lá. Os seus temas de investigação em economia compreendem as áreas da economia e o território, ou seja, cada espaço, né, o espaço dos territórios, o institucionalismo, o Estado e a governação, a economia portuguesa, procura dar relevo ao papel das instituições na configuração, das configurações económicas, políticas e sociais, os comportamentos dos atores coletivos. A Barafunda é um ator coletivo, Junta Freguesia é um ator coletivo, é todo este trabalho, com especial atenção às políticas territoriais, onde a complexidade, diferenciação, variedade, estruturas institucionais, território e proximidade são palavras-chave. Ou seja, há aquelas palavras-chave que orientam os trabalhos e as pesquisas. Vocês também, alguns que trabalham com o Centro de Qualifica, a fazer o RBCC, também têm as vossas palavras-chave. Aqui estamos neste modelo de ciência aplicado a todos os níveis da aprendizagem e de conhecimento. Foi secretário de Estado do Ensino Superior, presidente da Comissão da Formação da Região Centro e presidente do Conselho Científico também da Faculdade. Avançando, como veem, é mais uma carrada de links das publicações em livros, das publicações em capítulos de livro, dos artigos, das comunicações científicas, como eu não vou desenvolver, porque não seria eu a fazer a palestra em nome do professor José Reis, e não é esse o objetivo. Vamos ouvi-lo no seu sentido, pensar e dizer. Depois, aqui estão cópias de alguns dos últimos livros, como veem: Como reorganizar um país vulnerável, Cuidar de Portugal, a ciência económica em Portugal, a economia portuguesa, a economia política do processo, ensaios de economia impura. Vejam bem, todo este saber aqui para nós hoje, neste tempo. Muito obrigada. Maria João Alves é chefe da divisão de acompanhamento dos Centros Qualifica. Ela vem nos honrar com a sua presença e falar também desta importância do trabalho que os Centros Qualifica têm feito na sua generalidade, no seu papel de apoio às pessoas, nos seus processos de qualificação e ou requalificação. Aí depois vai entregar os tais certificados, como já dissemos. Ora bem, entrega certificados da RBCC escolar e profissional. Porquê? Porque nós temos estas duas áreas. Na escolar é desde o 4º ano, 6º, 9º, 12º, né, o secundário, e temos o profissional com o técnico administrativo, técnico secretariado, assistente administrativo, cuidador de crianças e jovens, animador sociocultural, técnico de apoio familiar e à comunidade e assistente de geriatria. Isto é, as áreas profissionais que trabalhamos neste momento. Não quer dizer que não possam vir a trabalhar. Porquê este encontro? Bom, nós achamos que a Barafunda não é mais nem menos que a ciência do conhecimento aplicado. Isto não é nada ambicioso, mas de facto achamos que o trabalho que se faz na Barafunda com os públicos, como o espaço, é isso. É facto que é uma associação manifestamente atenta às necessidades do território, ativa na prática de causas e interesses coletivos, recorre à formação formal, não formal e informal, a capacitar as pessoas, e alertar para o seu papel da coesão social e territorial. Neste sentido, desocultar do potencial existente em cada pessoa, porque nós o que fazemos é isto: a pessoa tem o potencial, tem os saberes, nós desocultamos, muitas vezes as pessoas dizem, eu nem sabia que sabia. Permite conhecer o tecido empresarial da região e diagnosticar as crises antes da crise e dos seus efeitos. Através dos públicos nós sabemos o que é que vem aí a acontecer.
Porque os públicos vão-nos falar das suas empresas, vão-nos falar dos seus contextos e nós adivinhamos, isto está a subir, a economia, ou ela está a descer. E depois, passado um tempinho, às vezes 1 mês, 2 meses, começam então os telejornais a dar a informação que nós já vamos sentindo no terreno, nesta relação personalizada com cada um. Bom, então agora vou-vos ler só meia dúzia de frases retiradas de sessões de júri. E dou-vos 5 exemplos. O exemplo 1. Uma senhora descreve como ao longo de 30 anos trabalhou e geriu com o marido uma fábrica de marroquinaria, uma média de 10 trabalhadores. Isto no júri, isto é o trabalho do júri. Mostrou os catálogos com uma variedade de mais de 100 peças em cortiça, pele, sintéticos e burel, para exportação e também para o mercado interno. Descreve os métodos e técnicas de produção. Eu escrevi, porque senão ia-me alongar no texto, começo a falar desta gente e é tal a paixão com que eu falo que depois alongo no texto, por isso é que eu descrevi. Então, ela vai também falar dos métodos e técnicas de produção, os bens da empresa, os equipamentos pessoais e da empresa que a empresa lhe permitiu adquirir, e termina dizendo que, devido à pandemia, teve que parar a empresa e procurar emprego. Neste processo de reconversão profissional, exerce funções de auxiliar no ATL, onde diz sente-se mais feliz pelo trabalho com as crianças e pelo menor risco económico que a empresa também traz e acarreta. Acrescenta, mas a fábrica continua com tudo, tal e qual, e quando se quiser voltar, pode-se agarrar nela. Isto é também uma informação para perceber o potencial da economia. Uma outra senhora, regressada após 30 anos, isto foi a semana passada, estes júris, após 30 anos de imigrante no Canadá, descreve o trabalho voluntário no lar, enquanto apoia o marido que investe nos seus sonhados projetos de turismo rural na região. O exemplo 3, um senhor profissional de serralheiro, descreve os seus saberes da serralharia, com fotos das suas rebuscadas e elaboradas peças, enquanto descreve o seu percurso de trabalho em Angola, onde se deslocou em tempos de crise da Troika e que nos tempos livres faz cestaria. Uma senhora aborda as aprendizagens necessárias para o exercício das suas funções num dos grandes supermercados da região, o uso das novas tecnologias, bem como os normativos da higiene e segurança e saúde no trabalho e a responsabilidade de integração e gestão de novos colaboradores e de espaços. Bom, e só vos dei este exemplo para perceberem porque é que eu, como coordenadora, tenho tanto gosto de estar no Centro Qualifica. Para quem estudou as empresas, agora eu continuo sempre neste estudo das empresas. Com quem? Com os trabalhadores das empresas. E então agora vou pedir então, a palavra ao professor José Reis. Queria saudá-los a todos, cumprimentá-los, agradecer-lhes a presença, cumprimentar muito particularmente a doutora Maria João Alves e a doutora Isabel Rufino. Muito obrigado por me ter convidado. Tenho muito gosto nisso e, na verdade, sempre que se trata de chegar ao pé de uma realidade próxima, viva, significativa, uma pessoa é logo retribuída quando lhe pedem que faça uma tarefa, é logo retribuída por aquilo que recebe de volta, visto que ganha conhecimento, como é que dizia ali, conhecimento em ação, ou conhecimento na prática, e, portanto, devo dizer, não conheço assim tão mal este país, conheço razoavelmente, exatamente porque vou somando muitas vezes, a propósito de razões muito diversas, vou somando a possibilidade de chegar a algures, porque me disseram, vem cá, e, portanto, podermos ir conversando. Isso, devo dizer, dá um dos conhecimentos do país mais significativos. Geralmente ficamos surpreendidos. E ficamos surpreendidos pela razão simples que somos ignorantes sobre essa matéria e, portanto, daquilo que estivermos a falar, seja de preocupações culturais ou políticas aqui ou ali, a norte ou a sul, de atividades dos municípios e do que os municípios fazem para além das suas tarefas habituais, ou conhecer a expressão própria da economia, quem for fazendo isso e quem o for fazendo de forma sistemática, digamos assim, rapidamente, creio eu,
obtém uma representação e um conhecimento do país que evidentemente não é possível ganhar só através dos livros, e compreenderão que eu prezo os livros. Mas essa possibilidade de gastarmos aqui em cima um pedaço a ver a exposição sobre a cutelaria e, num instante, ficarmos a perceber pelo nome das empresas o que é que constitui o cluster da cutelaria, qual é a sua história ao longo de boa parte do século XX, como é que isso se enraiza numa comunidade cujas fotografias também, cujas alterações também é possível ver nas fotografias que lá estão. Evidentemente que esse é um dado muito importante de uma coisa que, há que o dizer, não é só o conhecimento pelo conhecimento, não é só o conhecimento localizado enfim, de determinado lugar, de determinada especialização, não é só, digamos assim, um conhecimento folclórico, porque não nos limitamos a conhecer as cidades e aquilo que já vem na televisão ou ouvimos na rádio. Na verdade, é o conhecimento, deixa-me aqui usar uma expressão que espero que se torne clara e que possamos aqui partilhar, é conhecer como é que a nossa vida material existe no país e se organiza. E se me perguntarem o que é a economia, visto que, como já viram, eu sou professor de economia, eu, ao contrário talvez da maioria das definições que ouçam, eu não tenho grande dificuldade, mesmo com isso não esclareça muito, mesmo com isso só começa uma conversa, de dizer que a economia é o estudo da vida material. E esta expressão, em si pequena, tem duas palavras que eu gostava de sublinhar. E a primeira, evidentemente, é a palavra vida. Isto é, não faz sentido termos ciência, termos conhecimento, se isso não tiver uma relação direta com a vida nos vários sentidos que lhe quiserem dar. A vida cotidiana, porque todos nós temos um dia a chegar ao fim, que queremos que chegue ao fim para começar outro, mas também a vida individual, aquilo que se traduza ou não em bem-estar das pessoas, e o bem-estar começa em muita coisa, começa mais do que acaba, não é? Provavelmente o bem-estar nunca tem um ponto para acabar, mas tem muitos pontos para começar. E um dos pontos fundamentais, parece-me a mim, é o trabalho. As sociedades desenvolvidas, as sociedades sólidas, as sociedades que geram abundância, deixem-me até dizer este termo, são sociedades que incluem pelo trabalho. Nós temos que organizar sempre várias formas de incluir as pessoas na sociedade, isto é, de fazer aquela transformação difícil, mas fundamental, que é fazer passar cada um de nós, que somos uma pessoa, a uma coisa mais larga, a que chamamos sociedade, e que na verdade é composta por cada um desses, e é muito mais de cada um desses. Ora bem, essa forma, essa passagem simples da nossa condição isolada, individual, pobre ou rica, suficiente ou insuficiente, para a inserção na vida, tem que haver vários mecanismos de o fazer. Mas eu acho que o mecanismo fundamental, o mais sólido, é o que acontece através do trabalho. Tinha um velho amigo, um professor marcante da Universidade de Coimbra, chamado Jorge Leite, professor de Direito do Trabalho, um homem extraordinário, de cultura extraordinária, a quem há muitas décadas, e nunca mais me esqueci, ouvi dizer esta frase simples, que eu não sei se vou reproduzir de forma rigorosa, mas quanto à intenção, eu creio que sim. O mecanismo de inclusão social, ou a forma de inclusão social mais sólida, é pelo trabalho. E o trabalho é o que sabemos. É a mobilização, é a inserção. Eu não me esqueci de onde estava, eu falei de vida e falei de vida material, e o trabalho é a inserção em uma atividade, é a inserção
num quadro material, seja produzir facas e canivetes, seja dar uma aula, seja atender público num serviço público ou numa loja. Essa é a vida material. E a economia verdadeiramente é a vida material, é o conjunto de atividades que, organizando-se, permitem não apenas que a sociedade exista enquanto sociedade organizada, mas também como sociedade que inclui, e que inclui produzindo valor. E o valor cria-se exatamente pelo trabalho, cria-se exatamente pelo conjunto de bens e serviços que somos capazes de dispor. E, portanto, este conhecimento que nós ganhamos do país, na verdade, é o conhecimento dessa vida, da vida material, aqui na Benedita, lá em cima em Guimarães, lá embaixo em Lolé, não sei onde em Castelo Branco, não sei onde nas grandes cidades, e é a vida material na produção daquilo que nós genericamente chamamos de economia, mas a economia, na verdade, é tudo. É também nas dimensões culturais, na vida artística, e o país é, na verdade, riquíssimo desse ponto de vista. É riquíssimo por aquilo que tem em cada sítio e é riquíssimo, como a Isabela ali citava, pela variedade, pelo conjunto alargado de coisas de que dispõe. E, portanto, estava eu a dizer, deixa-me aqui fazer uma pequena confissão. Eu tenho, embora não pareça, tenho sempre devidamente preparado o que venho dizer, mas geralmente sigo, afinal, esse guião. Não era para começar por aqui, com toda a franqueza, mas a conversa levou-nos por aí. E eu realmente gostava de sublinhar este ponto, porque, afinal, quer dizer, nós temos sempre que saber responder como membros de uma sociedade, e então, quando todos os que aqui estamos, seja qual for a idade que tenhamos, na verdade já passamos por muito, não é? Por muitas coisas. Então, quem vive o século XXI não parece, não é? São poucos anos, mas já passou por tudo e mais umas botas, não é? Porque nós, sei lá, os que vivemos o 25 de Abril, julgávamos que tínhamos visto tudo em matéria de transformação, de novidade, de inesperado. Ora bem, estamos num país em que, em pouco mais de 20 anos, leva com tudo em cima, tudo lhe acontece, não é? Coisas novas, e não é preciso estar a descrever o quê. Bom, e às vezes é nessa circunstância, quando, por exemplo, como se dizia no título de um livro ali citado, quando notamos, por exemplo, quando nos cai uma pandemia em cima, que nós vivemos num país muito vulnerável, e indiscutivelmente, nós temos que saber, em todo caso, responder a essa dúvida, a esse desafio, ou essa angústia que aí pode surgir, e precisamos de responder a isso, respondendo a uma coisa muito elementar, que é: que raio de país é este? Não é? Precisamos, na verdade, de saber fazer um bocadinho a sua geografia. Eu, já agora, deixem-me também esta pequena divagação, enfim, talvez seja, e alguns talvez digam, que eu sou um economista teórico, e sou. Eu prezo muito a teoria. E muito do meu trabalho é um trabalho que podíamos chamar teórico. Fiquem descansados, não vou dar-vos nenhuma maçada por aí. Mas há muitas coisas, do ponto de vista de teoria, da grande discussão, que me interessam e nas quais eu me envolvo. Mas tenho muito fortemente a convicção de que não conseguimos fazer isso se não tivermos os pés assentes na terra. Se não formos lançando umas raízes, não é? E às vezes até digo a brincar, é uma pura brincadeira, sou economista teórico que gosta muito de números, que é o contrário da teoria, como sabe. Mas números porque, também digo aos meus alunos, sobretudo aos meus alunos da licenciatura em Economia, digo-lhes sempre: não há nada mais enganador do que um número. Portanto, por favor, conheçam os números, mas fiquem a saber que um número é uma coisa altamente enganadora, porque, sei lá eu, deixa-me aqui dar um exemplo. Imaginemos que eu estava aqui a dizer-vos que
que, sei lá, que as políticas de educação ou de saúde em Portugal custam por ano, não sei bem quanto é, mas vamos imaginar, mas é um número à volta deste que eu vou dizer, seja ele qual for, 5 ou 6 mil milhões de euros. É um número. Parece que dissemos tudo. Temos aqui um número redondo, podemos ir ver isso à unidade. Isto é muito ou é pouco? Bem, é só 5% do PIB. O que é que vale mais? É 5%? É 5%? Ou é 5 mil milhões? Não há, um número não existe sem o outro. Mas deixem-me sair dos números e regressar onde estava. Eu acho que há realmente uma dimensão de conhecimento de que nós precisamos muito, para formular as nossas especulações mais teóricas, os nossos debates mais teóricos, mas, sobretudo, também precisamos muito deles e desse conhecimento para formular as políticas públicas, para formular a maneira como agimos, seja através de uma associação como a Barafunda, este nome é um nome impagável, seja através de políticas como esta, da Agência Nacional para a Qualificação, seja através da política industrial, seja através da política educativa, quer dizer, nós precisamos realmente de ter essas raízes. Vou-vos dizer por onde é que eu era para ter começado esta conversa. Bom, vou-vos dizer qual era o meu primeiro ponto. O meu primeiro ponto era exatamente fazer aqui uma invocação das formas de entender o país, das formas de entender, enfim, a nossa participação na vida social, na vida económica, na transformação do país, era fazer um elogio a essas formas de participação em que se dá valor à proximidade. Àquilo que está próximo, quer dizer, chegarmos a um local e sabermos o que é que o constitui, quem são aquelas pessoas, depois conhecem-se, se viermos de fora, mesmo que venhamos de fora, isso depois conhece pelo nome e pela cara, mas também pelas atividades, pela maneira como se organiza. E esta questão da proximidade, há um aspecto da economia que eu sempre estimei muito, que exatamente se chama, se calhar nunca ouviram a falar, isto era mais popular em língua francesa, se chama o estudo das economias de proximidade. A ideia de proximidade, que é uma coisa que é a geografia, mas também a economia regional, o desenvolvimento local, dão muito valor. O conceito de proximidade, que é um conceito teórico e prático ao mesmo tempo, é evidentemente um conceito a que aqui dou muito valor. E porquê é que eu falei de proximidade? Evidentemente porque eu queria fazer aqui uma evocação a quem sempre deu valor ao chamado desenvolvimento de base comunitária. E quem, nos anos 50, estava aqui com a Isabel a rever isso, aqui chegou à Benedita para muitas atividades, muita influência e muita capacidade de agir neste terreno. Estou a falar, portanto, de uma mulher, não sei quantos na sala, não sei a quantos este nome dirá, a alguns dirá, de uma mulher chamada Manuela Silva. A professora Manuela Silva foi professora de Economia no ISEG, morreu há poucos anos, era uma trabalhadora incansável, que nas vésperas de morrer ainda dizia que estava cheia de trabalho e que tinha muita coisa para fazer, e que outros saberão, e a Isabel Rufino sabe isso muito melhor do que eu, aqui esteve e aqui deu muito valor a esse tipo de ação que em muitos outros países, não é uma novidade portuguesa, porventura em muitos outros países tem ainda muito mais expressão que aqui teve. Olha, no Brasil, por exemplo, na sua imensidão, quanto isso não foi importante na história económica, social e política do Brasil. O atual presidente do Brasil não é mais ninguém, senão alguém que emanou, digamos assim, como operário, embora operário da grande indústria, que emanou dessas circunstâncias
em que pensar o país, pensar o mundo, vinha exatamente por muitas influências, umas políticas, outras de crença religiosa. Os católicos tiveram sempre uma grande influência nisso, sobretudo aqueles que partilhavam uma visão progressista da sua presença na sociedade. E eu sempre, na minha enorme ignorância do que é a Benedita, sempre associei esse nome, não só, evidentemente, à sua indústria, sou economista, tenho essa obrigação, mas também a esta experiência, a esta atividade, que vejo que continua, porque se dá importância às associações, se dá importância à qualificação das pessoas, quer através da escola, quer através das suas competências, e a proximidade é isso tudo. Se quiserem, regressando um pouco àquele ponto lá de trás, quando estamos a falar de trabalho, trabalho, sim, é esforço, é suor, são horas por dia, mas é muito mais do que isso. O trabalho é uma forma também de exercício de competências, mas, sobretudo, e em muitos meios, que lá por não serem escolarizados, não deixavam de ser, por isso, meios altamente qualificados e altamente competentes, pois o trabalho era também, evidentemente, uma forma de qualificação, e isso, como digo, associo aqui, e eu não queria deixar de fazer, digamos, um elogio, porque o é, mas também de me aproximar não só desta ideia, o desenvolvimento de base comunitária, a ação para qualificar as pessoas através do trabalho, mas nas suas múltiplas dimensões, e não queria deixar de fazer esta referência também às pessoas. E, em concreto, a estes nomes que já referi. E deixa-me aproveitar da presença da Isabel Rufino para isso. Bom, e o meu segundo ponto, estou agora a regressar aos meus pontos, mas no qual já não vou deter-me muito, é exatamente nós podemos valorizar isto que estou a chamar de proximidade por esta ambição que temos de fazer da economia, da vida, das circunstâncias das pessoas algo muito mais qualificado, mas também porque os economistas aprenderam há muito tempo que há muito valor que se cria, há muita riqueza que se cria e que se cria exatamente, como vocês viram, eu até agora estou aqui a quebrar não é uma regra, estou aqui a quebrar uma inevitabilidade quando o economista se põe a falar, que é falar em mercados. Ainda não me ouviram falar em mercados, até agora não é preciso, acho eu, para o que estou a dizer, mas, na verdade, tenho estado sempre a falar de trabalho, de criação de valor, de produção de bens, e já há muito tempo, devo dizer, no final do século XIX, que um economista clássico inglês, que aliás era dado a outras coisas mais teóricas, mais formais, um bocadinho mais gélidas e mais mecânicas da economia e da teoria económica, contudo, soube, em dado momento, tropeçar na realidade e soube olhar para a sua Inglaterra industrial, não é? A Inglaterra berço da Revolução Industrial, e em finais do século XIX soube perceber uma coisa sobre a qual escreveu e à qual pouca atenção foi dada durante muito tempo, que foi mostrar exatamente como era possível, na sua Inglaterra industrial, encontrar um conjunto de locais, vamos lhe chamar assim, fazer uma geografia de meios, de zonas industriais, de capacidades produtivas, cuja dinâmica e cuja gênese e transformação e cuja potencialidade não resultava de estar ali somado um com mais um, com mais um, com mais um, mas resultava de um contexto, de um meio, enfim, uma palavra que em português não tem propriamente a ressonância correta, mas de termos ali um distrito não na acessão administrativa, mas nesta ideia de circunscrever um território, um distrito industrial, que na verdade, cuja grande explicação
daquilo que criava, do valor que gerava, do emprego que desenvolvia, mais da capacidade diferenciada de competências que gerava nos seus empresários e nos seus trabalhadores, vinha do facto de estarem juntos. Tão simples como isso. Mais tarde, isto veio a ser, mais de um século depois, isto veio a ser uma grande moda nos estudos, em certos estudos económicos, e até se designou isto, provavelmente nunca ouviram, nem tinham que ouvir, a expressão distritos industriais marshallianos. Queriam dizer isto porque o homem que disse isto foi um tipo chamado Marshall, que é um economista clássico muito reconhecido. Portanto, na verdade, a economia já sabe há muito que esta questão da proximidade, da atenção ao local, de perceber como é que as coisas... Porque é que a empresa que nasceu em 1954 e que está lá em cima representada teve uma gênese, um desenvolvimento, um conjunto de proliferações. Foi por isso, por este tipo de relações. Ora bem, a economia já sabe há muito tempo que isto vale, que isto conta, isto, enfim, não é uma varinha mágica, mas só por si há valor, mais valor, há emprego, melhor emprego, e deixem-me até acreditar, há salários, melhores salários, que se formam um pouco por esta circunstância. Portanto, como veem, pode-se aterrar num determinado local para o estudar ou para ter algum ativismo para melhorar as circunstâncias, por muitas razões, por razões ideológicas, por razões políticas, por razões de convicção sobre o papel, o nosso lugar na sociedade, coisa que pode vir da religião, ou pode ser apenas pelo estudo, para percebermos como é que isto se deu, e não custa, quando se começa a estudar, e eu estou a dizer isso porque faço parte de uma tribo que em Portugal fez este exercício ao longo dos anos 80, 90, eu fiz a minha tese de doutoramento nos anos 90 e outras foram feitas neste país e corresponderam muito a este exercício de pessoas que tenho certeza que conhecem, quem esteja mais na proximidade destas questões da economia ou da indústria e que, na verdade, fizeram este exercício que foi dizer, deixa-me aterrar aqui para saber como é que isto se forma e como é que dou valor ao local. Bom, e na verdade, terceiro ponto, na verdade, nós temos em Portugal uma longa história e uma geografia larga, não é? Em que, para percebermos o país, do ponto de vista industrial, do ponto de vista do emprego que gera, nós somos realmente... É possível encontrar boas histórias para contar, respondermos como é que isto se faz. Quando andámos a ver a exposição, estivemos sempre a perguntar como é que se faz a faca e o canivete, mas pode ser como é que se faziam bicicletas, como é que se fazia cerâmica, como é que se fazia vidro ou faz, como é que se faz isto e aquilo, e com isto estamos na geografia da nossa indústria. E devo dizer que não nos esqueçamos que Portugal foi um país de, assim, em termos históricos recentes, de industrialização tardia. Não se esqueçam que nos anos 60, quando Portugal chegou aos 9 milhões de habitantes, na década de 60, saíram deste país 1.400.000 pessoas, como imigrantes, em 10 anos. Vejam o que é, como diria o outro, é só fazer as contas. Temos uma população que tinha atingido os 9 milhões, hoje somos 10 milhões e picos, como sabem, quando parecia que ia, fruto de várias coisas, do boom demográfico, mas também de alguma capacidade económica que parecia que começava a desenvolver-se, saem do país 1.400.000 pessoas. Isto é uma multidão. Dividam por 10, vejam o que é que dá, e poucas cidades em Portugal, tirando as áreas metropolitanas, têm mais de 140.000 pessoas. É como se fechasse uma cidade por dia. Porquê é que isto aconteceu? Bom, aconteceu porque um país que se industrializou tarde e fraco nunca fez dessa industrialização algo suficientemente capaz de desenvolver o país. E, portanto, exportou
Hoje em dia fala-se muito de exportar. Queremos exportar tudo e mais umas botas. Naquele tempo, exportou-se a coisa mais fácil que havia para exportar. Pessoas. O trabalho foi a principal exportação do país. O que é que isto significa? Significa que chegamos ao 25 de Abril, não só com um país mais pequeno, em termos demográficos, visto que ao longo dos anos 60 chegámos a atingir só os 8 milhões e tal, portanto era um país em decréscimo, como, sobretudo, não tínhamos uma base industrial para... Tínhamos casos pontuais, evidentemente, para fazer essa inclusão. Bom, e portanto, fez-se muita coisa absolutamente extraordinária, uma com a história mais antiga, outra com a história mais recente, e devo dizer, até há pouco tempo, já não é o caso agora, infelizmente, mas até há pouco tempo, na verdade, este país tinha 1 milhão e tal de trabalhadores na indústria e, portanto, conseguiu, com esta soma de coisas que tivemos aqui a falar, e de outras, conseguiu desenvolver essa base industrial que hoje não tem. Isso foi muito significativo. E para interrogarmos isso, temos que chegar às beneditas deste país, às Águedas, às Marinhas Grandes, a isto, àquilo, àquilo outro, ao Val do Ave, por aí fora. E, portanto, esta noção de que um país precisa, regresso ao absoluto início, precisa de ter uma vida material que gere emprego capaz de criar valor, não é um emprego qualquer, é capaz de criar valor, isto é muito importante. E eu acho que me devo encaminhar para o fim, para depois podermos conversar, se eu quiser, e como vê, vou olhando para as caras a ver se o meu objetivo de não dar seca a ninguém está a manter-se. E, portanto, mesmo que seja agora de forma um pouco mais apressada, eu vou passar para o último ponto. E hoje, como é hoje? Vocês sabem como é hoje aqui. Mas gostava de vos dizer uma coisa. Em Portugal, neste tal século XXI, que só leva 2 décadas, e parece que é já um século inteiro, não é? Que dirão os do ano 2095, não é? O que dirão do século deles, não é? Tenho a certeza de uma coisa. Olharão com grande curiosidade e grande análise, os historiadores dessa época andarão às cabeçadas, de certeza, e deve haver muita controvérsia para perceber o que aconteceu em Portugal no primeiro quartel do século XXI. Porque, como já sabemos, não é preciso dizê-lo a ninguém, aconteceu muita coisa e há uma coisa em concreto que eu queria sublinhar. Pode não parecer, mas este país mudou muito em 2 décadas, em termos espaciais, regionais, quer dizer, sendo isto de forma o mais simples possível, no modo como as pessoas se distribuem e trabalham no país e nas várias zonas do país. Se quisesse dizer aqui assim uma frase daquelas muito congóricas que os economistas ou os geógrafos usam, houve uma enormíssima convulsão espacial. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que houve alterações muito profundas que, basicamente, como em tudo, se transformam em ganhos e em perdas. E esses ganhos e perdas podem ser analisados de muitos pontos de vista. Seria maçador ir buscar os pontos de vista todos, segundo os quais se podem analisar, mas há um ponto que é simples e que, aliás, não custa nada. Já todos nós, tenho a certeza, olhamos para alguns desses números no último ano, que são os dados dos censos, os dados da demografia, os dados da população. Nós olhamos para o país e o que é que vemos? Vemos, isto uma década é pouco, não faz mal nenhum somar 2, e na verdade quando eu faço contas, e faço muitas contas sobre isto, prefiro sempre fazer das 2 décadas e, portanto, dos 3 recenseamentos da população que houve no século XXI, de 2001, de 2011 e de 2021. E, portanto, apanhar 2 décadas e fazer logo as contas por junto, para mais rápido. Quando olhamos para o país tem a mesma população agora que tinha no início do século. E tem a mesma população porque subiu um bocadinho na primeira década e desceu o mesmo na segunda década. E ficou no mesmo sítio.
Bom, e devo dizer, é um país do qual, desde 2010, para abreviar, para cá, 2010 foi ontem, têm saído, sob a forma de imigração, por ano, em média, 100 mil pessoas. Por ano. Aviso já, os números são, já disse há bocado, os números são sempre coisas falsas. Hein? Que são 100 mil, são. Mas é preciso dizer uma coisa. Perdão. São 100 mil, vamos ver ao INE, eles têm lá esses números, são 100 mil entre o que o INE chama imigração permanente, aqueles que imigram e ficam, dirá o INE mais de que um ano, para o INE basta mais de que um ano, e aqueles que imigram por pouco tempo. Não é bem a mesma coisa. Se eu quisesse dar outra vez aquele exemplo da cidade que fecha, da cidade de 100 mil habitantes, não era muito justo dá-lo, porque alguns só imigram por 3 meses, ou por 4, ou por menos de um ano, ou imigram 2 vezes durante o ano. Mas reparem, este, do meu ponto de vista, embora eu quisesse falar das questões demográficas, é uma coisa muito significativa. Nós não estamos a reter as pessoas cá. Elas saem. Razões as mais diversas. Não são os mesmos, como é evidente, que saíram, os mesmos do ponto de vista de perfil, que saíram na década de 60. Na década de 60 chegou muita gente, houve muita gente que conheceu Paris sem nunca ter ido a Lisboa, porque saiu de Trás-os-Montes, a Salto, e se calhar nunca tinha ido a Lisboa, uma boa parte daquela população. Hoje, quem emigra é gente muito diversa. Sem dúvida, não é? Desde hoje emigra gente mais diversa, desde pedreiros a doutorados. Bom, mas imigram. O que é que isto significa? Num país que está realmente em... Mas eu estava virado para dentro do país, esta era, salve, era coisa por fora. Nós hoje temos basicamente o seguinte: se fizermos contas, encontramos, dependendo do critério, não é? Pode-se fazer agregações, enfim, não digo por freguesia, que tínhamos que fazer muitas contas, não é? Já digo por concelhos, que já não são tantos assim, pode ser por outra variável qualquer, mas geralmente vamos encontrar um país totalmente em perda, é como as histórias do Asterix, não é? Totalmente em perda, exceto neste caso não é uma aldeia gaulesa, é uma metrópole, que é Lisboa. Lisboa é, assim, em termos significativos, a grande área que ganha população. E nós podemos dizer, ótimo, bestial, porque um país precisa de uma grande metrópole. Uma metrópole é um sítio onde, em princípio, temos as coisas, a economia, os empregos, os salários mais avançados e mais qualificados. Ótimo. E até podemos dizer, como alguns convictamente acreditam, mas não eu, que não faz mal. A gente põe aqui a galinha a dar ovos e depois agarra nos ovos e distribui já em forma de omeletes pelo país todo. Isso não é verdade, nunca acontece. E, portanto, encontramos isto. Sim, senhor, estava eu a dizer, não é mal, mas há uma notícia que tenho a dar. Esse crescimento da população acontece na periferia da área metropolitana de Lisboa. E acontece na periferia porquê? Em primeiro lugar, porque as pessoas são para lá empurradas, do ponto de vista da habitação, ou então, quando chegam, são pobres. E é para aí que vão, porque obviamente não vão viver na Lapa, nem nas Avenidas Novas, e portanto temos aqui um problema, que é um problema realmente de crescimento, afinal, da região mais desenvolvida do país, mas que é um crescimento que vamos chamar periférico. E periférico para, com isto, designar condições mais desfavoráveis. Bom, primeira nota, e não me quero deter muito aqui. Tenho outra boa notícia a dar. Em Portugal, como sabem, em poucos anos, destruíram-se 600 mil empregos. Ali, durante a Troika, pouco tempo, parecia uma eternidade, mas visto agora, foi o que foi, destruíram-se 600 mil empregos. Nós temos uma população de 4 milhões e tais de empregos, ou uma população ativa de 5 milhões, se quisermos. 600 mil nisto é muito. Destruíram-se 600 mil empregos. Má notícia, já sabíamos, não vai-me dar novidade nenhuma. Também não vai-me dar novidade nenhuma se disser que
boa notícia, criaram-se muitos empregos daí para cá. De 2015 para cá, 2014, 2015 para cá, criaram-se muitos empregos. E, portanto, a criação de emprego é uma coisa notável no nosso país. Tenho, contudo, é por isso que os números têm sempre duas caras, não é? Há dias fiz as contas, devo dizer que não as trouxe, não vale a pena, mas vou-vos dar só uma ordem de grandeza. Se fizerem uma conta muito simples, que eu fiz há dias, vamos pegar nos 4 milhões e tal de pessoas que trabalham como empregados em Portugal. Vamos ver em que é que elas trabalham. Vamos ver qual é o valor criado nessas atividades. Quando falo de atividades, falo de 30, compomos a economia em 37 atividades. É isso que o INE faz, é com isso que nós podemos fazer contas. E se formos ver isto, e vamos ver qual é a média, qual é a produtividade média, isto é, que valor é que se cria, que valor é que as empresas criam. São empresas muito organizadas, com empresários competentes, em ramos muito qualificados e, portanto, criam muito valor ou criam pouco valor. Bem, vamos fazer a média. E vamos ver quais é que estão acima dessa média. Ou vamos até ver, ou vamos fazer até ao contrário. Vamos ver quantas dessas empresas, ou desses ramos, é que estão abaixo da média. Estão abaixo de 90% da média, ainda para ser mais rigoroso. Vamos supor que há aqui uma média que já não é mau, não é? Esteja um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo. Quem estiver acima, muito bem. Vamos ver os que estão cá em baixo. Bom, os empregos que estão nas atividades cuja produtividade é inferior a 90% da média nacional fazem praticamente 2/3 ou 3/4 do conjunto dos empregos. E vamos ver então, não o emprego total, os 4 milhões e tal, mas dos tais 600 mil, porque foram também cerca de 600 mil empregos que criamos. Vamos ver que eles foram sobretudo criados aí. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos realmente, na tal vida material que constitui a economia, nós temos realmente que olhar muito para aquilo que somos capazes de fazer, e com isto eu regresso ao início da história, que somos capazes de fazer para que os salários não sejam miséria, sejam minimamente justos, para que as pessoas sejam empregadas, mas empregadas em organizações que sejam capazes de criar valor, e, portanto, precisamos de vir a questões que são questões eminentemente da economia, da indústria, da qualificação das pessoas. Eu gostava muito de acreditar, não sei, mas que quando estou num pequeno microcosmos como este da Benedita, estou a falar de um sistema industrial antigo que mantém uma elevada capacidade de qualificação dos seus trabalhadores, que se preocupa com a sua formação, que vai criar valor com isso e que é capaz de o retribuir do ponto de vista salarial, assim como o empresário é retribuído pelos seus lucros. E acredito que se isto se conseguisse fazer no país todo, nós tínhamos realmente uma economia menos vulnerável, para voltar àquele título, e tínhamos uma capacidade de fazer do trabalho, na verdade, o tal mecanismo sólido de inclusão social que o meu amigo falava. E eu creio, estou aqui agora em circunstâncias que conheço menos, mas que já percebi, creio que atividades como estas, que levam a doutora Maria João Alves a ter uns diplomas para entregar e que levam a Barafunda a ter atividades para sistematicamente realizar, que isso é muito importante e que é particularmente bem feito na medida em que sejamos capazes exatamente de regressar, e então regressar de novo com aquela singeleza que a professora Manela Silva bem compreendia, regressar a circunstâncias onde temos que saber resolver problemas, qualificar as pessoas e, no fundo, criar valor, isto é, reconstituir a vida material. Não sei se me afastei muito do que queriam, o que eu gostaria de ficar é com a ideia de que ficaram aqui várias portas abertas e daqui a bocadinho podemos conversar sobre elas, se for essa a intenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, e eu vou aqui, e antes passar vamos antes falar um bocadinho, e depois então passar a palavra à doutora Maria João Alves, e eu gostava aqui de falar num assunto, mais um exemplo que eu há bocado não falei, porque de facto eu não apareceu no PowerPoint e eu já sabia que me ia distrair e distraí. Mas agora lembrei-me, quando estava aqui a ouvir, que é um senhor que também fez o júri connosco há pouco tempo, a trabalhar numa empresa de calçado com a avó, mais de 80 trabalhadores. Trabalha na empresa também quase há 40 anos e que no seu júri descreveu a forma como ele faz a reparação de todas as máquinas da empresa. Qualquer máquina que avarie é sempre com ele que vai ter. Se ele não consegue arranjar a máquina, é evidente, vai então contactar com um perito e mandar vir. Depois, nos seus tempos livres, para além de todo este trabalho na empresa, ele gosta de fazer a sua horta, de preferência com poucos químicos, e veio connosco fazer a 4ª classe. 4º ano, para poder tirar a carta. É para percebermos a riqueza destes saberes e este potencial de conhecimento que os espaços produtivos, né, os tais distritos, né, conforme a linguagem que nós queremos usar, como é que o trabalho forma, informa, qualifica, e depois há que reconhecer, e aí os centros qualifica têm um papel muito importante, que também vão propiciar subir nas qualificações, e isso também pode ser atributo de outras remunerações. Porque para além do prémio que se dá agora, quando a pessoa sobe na hierarquia das qualificações, é o tal prémio de 600 euros, a pessoa também, e isto também é um atrativo, né, vai fazer o reconhecimento de competências e é-lhes permitido na empresa subir de grau. Porque, de facto, aí também se dá as ditas justas remunerações de que falou, ou pelo menos mais justas. Mas eu ia agora abrir um bocadinho o debate. Claro. E algumas perguntas que lhe queiram fazer, até porque nós também temos aqui a vice-presidente da Câmara de Alcobaça, a doutora Inês, temos também a Associação Empresarial, temos uma série, e temos outras pessoas que trabalham nas empresas e que estão aqui connosco, alguns foram formandos, outros são, do Centro Qualifica, e gostaríamos então de ver se alguém tem alguma questão que queira colocar. E eu, entretanto, mas já tenho uma ou duas para lhe colocar, mas eu queria primeiro passar aos outros. Está sempre sujeito. Professor José Reis, nós temos a sorte e a vantagem que durante mais de 25 anos este espaço empresarial reivindicou uma zona empresarial. Não havia espaço, a indústria é difusa, distribuída pelo território, há uma casa, há uma empresa, há uma casa, enfim, não há o local de alojamento das empresas, há toda uma desorganização do espaço urbano, né? E, entretanto, a área empresarial, ao fim destes 20 e tal anos de luta das pessoas e as várias câmaras na sua tentativa de mobilizar, está então em execução. Começou em 2022, e eu fazia-lhe uma pergunta. Estes espaços empresariais, eles são sempre necessários a cada território, para além de saber criar algum espaço de encontro das empresas, eles podem ser muito positivos, ou eles também podem, de alguma maneira, ser estranguladores. E eu agora, diz que uma pergunta, para ser bem formada, tem que já ter em si a resposta. Eu vou tentar, porque até que ponto, quer dizer, estes espaços, eles têm que ser trabalhados no tipo de empresas que ali vão, quer dizer, questão 1, como é que as outras empresas que estão dispersas em territórios que não são espaços da indústria, elas podem ou não vir a ser forçadas a ter que se deslocalizar para outros espaços? Pronto. Isso pode ser estrangulador das empresas. A outra é, se vêm outras empresas completamente alheias ao tecido empresarial do território, e muitas vezes pode vir uma grande empresa que de alguma forma vai monopolizar um outro tipo de desenvolvimento, será que ela também não pode atrofiar estas empresas? Ou vai buscar mão de obra mais qualificante e criar alguns desvios? Quer dizer, que outras condicionantes, vantagens e desvantagens tudo isto pode ter? Ou isto é só vantagens? A forma mais prudente de responder é não sei. Ou então não sei, depende. Mas enfim, estamos aqui poucos, não é? Estamos aqui à porta fechada,
não faz mal ser mais ousado, não é? Bom, evidentemente, nós todos temos mais ou menos a percepção porque é que este tipo de questões se foi colocando em todos os países e em todas as zonas industriais. Em primeiro lugar, por enfim, não há nada mais sólido do que as ideias que nós temos na cabeça, não é? E as ideias que nós temos na cabeça, na verdade, não nasceram connosco, são feitas pelas discussões, pelas circunstâncias e pelo tempo em que vivemos. Claro, proliferou muito noutros momentos a ideia de que desenvolvimento, avanço, era algo sempre de muito concentrado e de muito organizado em termos espaciais. Se calhar alguns dos presentes lembram-se quando se começou a falar, é certo que aí a finalidade também era outra, do polo de Sines, ou seja, a ideia de polos, de zona industrial, ou seja, de aglomeração de forma, vamos dizer, artificializada. Não é? Esta ideia de que uma grande estrutura era importante. Evidentemente que havia também alguma verdade nisso, não é? Por várias razões, e há duas razões, pelas quais, enfim, como tudo na vida, a coisa mais sólida é aquilo que resulta de uma boa combinatória, não é? De uma boa combinatória. As coisas puras geralmente não funcionam, eu gosto muito do termo economia impura, e por isso viram ali um livro com esse título. Eu acho que a economia, como as coisas com que lidamos, são sempre misturas, é a conjugação de várias coisas. Mas vamos lá ser menos hesitantes, digamos assim. Qual é a razão? Quais são duas razões que, vistas de hoje, nós podemos pensar que estão muito ligadas à ideia de zona industrial, de espaço, de zonas de acolhimento empresarial, não é? Há uma razão que é muito forte e que é muito positiva, que é ambiental. Ou seja qual for o ramo industrial, houve muita indústria, enfim, que fez a sua história e a sua parte boa da história, que existiu dispersa no território com grandes danos ambientais, até porque na altura não tínhamos na cabeça critérios ambientais precisos. Dependendo, o que era o Val do Ave, não é? O que é aqui noutras zonas, para não dar exemplos, não é? Zonas de profunda, é impossível. Portanto, a questão ambiental, a questão propriamente de ter condições que são, afinal, que não podem ser condições individuais, ou melhor, que se forem condições comuns, são condições que são mais fáceis e mais eficazes, isso levou muito a isso. Depois há uma segunda razão, talvez a menos realizada do que esta, é que se nós tivermos uma área de acolhimento empresarial, acho que é assim que agora se lhe chama, não é? Nós podemos pensar mais ousadamente numa coisa que sempre fez falta às nossas empresas, sobretudo quando elas são pequenas e tão dispersas, que é um conjunto de serviços comuns. Sejam esses ambientais, sejam, por exemplo, também os energéticos. Não percebo muito disso, mas todos sabemos perceber que é a mesma coisa quando alguém resolve fazer idilicamente uma casa no cimo de um monte, longe da vila ou da cidade. Muito bem, mas quem se trama é a Câmara, que tem que lhe dar pôr água, se quiser pôr, não é? Que fica cara chegar lá a água e chegar lá a eletricidade. Bom, fornecer energia elétrica a unidades industriais, uma a uma, também é diferente de uma... Portanto, há sempre boas razões de racionalidade para isso. Mas, portanto, estava eu a dizer, aos próprios serviços, o que era ideal é que uma zona empresarial como essa tivesse ao mesmo tempo, sei lá, serviços de transporte, de informação, para já não dizer até de saúde ou de outras coisas, que afinal existissem em conjunto e que fossem muito bem robustos essas áreas. E, evidentemente, na industrialização europeia dos anos 50, do pós-guerra, ou nosso, anos 60, 70, 80, isso foi feito e com certeza que teve as suas razões positivas. E houve outra razão, uma terceira
cheira, já agora, muito forte para isso, é que as políticas públicas, designadamente as políticas municipais, quiseram sempre, e bem, quiseram sempre fazer aquilo que podiam e aquilo que lhes estava mais ao alcance para acolher no seu concelho, às vezes até em disputa, e também não há mal nenhum nisso, com o outro, com o vizinho, acolher empresas que não só viessem pagar IMI ali, como viessem criar emprego, criar salários, criar valor. O desenvolvimento foi sempre muito associado e, portanto, as empresas criaram áreas industriais, às vezes com preços de metro quadrado para instalação simbólicos, ou mesmo, nem sei se negativos, não sei se ainda davam alguma coisa, e se dessem não era mal nenhum. Portanto, foi a parte da política pública também promover, e, na verdade, isso fez-se. Agora, eu percebo bem a pergunta, já agora deixem-vos contar, eu fiz uma tese nos anos 80, que era uma tese, como já imaginam, por aquilo que eu disse há bocado, com muitos debates teóricos, mas também com raízes muito no terreno. E, em concreto, estudei 2 casos, sobretudo um, mas na verdade eu quis que fossem 2 por comparação, 2 casos de industrialização muito significativa. Um deles foi Águeda e a indústria metalomecânica e das bicicletas, e percebi bem como o território e a proximidade ali existe, sobretudo porque estávamos numa fase em que cada empresa e cada unidade industrial, espero que seja o mesmo aqui ainda hoje, tinha uma grande capacidade de criação de valor no local. Porquê? Porque havia senhores que sabiam fazer tudo, desde arranjar as máquinas a trabalhadores altamente especializados, e uma bicicleta, por favor, quando disserem que Portugal produz bicicletas e exporta bicicletas, não acreditem. Portugal importa peças de bicicleta. Onde é que está hoje a indústria de bicicletas? No Porto. Porquê é que já não tem Águeda? Porque chegam lá mais diretamente das peças vindas da China. Portanto, Portugal importa peças de bicicletas, monta-as, vende-as cá na terrinha e exporta outras tantas. Quando virem nos jornais a dizer Portugal exportou não sei quantos milhões de bicicletas, façam a pergunta seguinte: e quanto é que importou antes? E vão ver que o que fica cá é muito pouco. Para falar economista, o valor incorporado nacional é muito pouco. Pois a Águeda desse tempo, uma bicicleta fazia-se do pedal. Não, havia já uns Shimanos, que eram as mudanças e não sei o quê, que se importava. Isso é normalíssimo. Também, para falar economista, qualquer cadeia de valor é uma cadeia de valor aberta. Isso é normal. O que nós temos que saber é responder àquela pergunta de há bocado. E qual é o valor incorporado nacional? Vou-vos dar uma coisa muito simples. Eu estudei essa indústria nos anos 80. 10 anos depois voltei lá. Não era muito tempo e, sobretudo nessa altura em que as coisas ainda não estavam muito na net, a primeira coisa que alguém faz quando quer ir a um sítio é olhar para as estatísticas. E nas estatísticas disponíveis, que não estavam assim tão à mão como isso, notei uma coisa extraordinária. É que a indústria metalomecânica tinha tido, em Águeda, uma enorme transformação que eu não estava a perceber, mas na verdade não demorou muito a tornar-se clara. Tinha como calcula nos anos 80, aquela indústria metalomecânica em todas as suas áreas, ferragens, mobiliário metálico, bicicletas, motorizadas, era uma indústria de homens. O tal senhor que trabalho fundamentalmente masculino, quase nada de trabalho feminino. Quando, 10 anos depois, fui olhar para as estatísticas, havia uma percentagem muito, muito significativa, não vou dizer maioritária, porque já não me lembro, de trabalho feminino. O que é que se passou? Era muito simples. Tinha lá chegado a montagem. É ótimo que haja trabalho feminino na indústria. Não é ótimo que haja trabalho feminino por os salários serem baixos e as funções serem desqualificadas. Mas essa indústria era muito... A geografia que lá existe dizia-se, onde há uma casa, onde há ali atrás de um pinhal, há uma empresa que nasce todos os dias. E, portanto, esses problemas existiam. Ora bem, eu acho que hoje,
quer do ponto de vista, vou acabar da forma fácil, não é? Quer do ponto de vista, enfim, das soluções técnicas que temos, da forma de entender as coisas. Já não entendemos todos que os prédios se fazem nas periferias das cidades daquela forma que se faziam, as áreas industriais também não se pensam da mesma maneira. Eu acho que hoje temos formas de pensamento, temos tecnologias, temos formas de fazer as duas coisas. E, portanto, estou aqui a fazer, como digo, a resposta fácil. Isto é, ter uma capacidade de usar um instrumento, zona, área de acolhimento industrial, como para estas coisas melhores, não é? Para um bom ordenamento do território, para um bom ordenamento ambiental, para o desenvolvimento sempre deficitário, porventura, de serviços comuns mais avançados, e temos maneira de, em primeiro lugar, impor práticas ambientais e não expulsar. Eu percebi muito bem a pergunta da Isabel, creio eu. Nós sabemos que quando isto acontece há uma tensão forte que pode surgir. A tensão é entre, digamos assim, uma possibilidade de criar massivamente, à escala que estejamos a falar, mais emprego, às vezes pouco qualificado, de criar uma tensão no mercado de trabalho e nas regras que funcionem na comunidade por via dessas outras empresas que podem chegar por essa via, mas enfim, nós somos um país em seca, não é? Em seca propriamente dita, mas também em muitos aspectos em seca económica. E eu, francamente, acho sempre que quando a seca é grande, qualquer pinguinha d'água é boa. O errado é nós pormos os ovos todos no mesmo sítio, não é? Só para mudar completamente de assunto, devo confessar, não digam lá fora, por favor, a mim irrita-me um bocadinho esta moda portuguesa das startups, das web summits, das não sei quê, dos nómadas digitais. Isto é porque eu sou um tipo conservador e bota de elástico, não sou, não senhora, garanto já. Dou todo o valor a isso. Mas dou todo o valor a isso como um compósito em que cada macaco no seu galho, ou seja, cada coisa valha pelo que realmente significa e não pela floresta toda. Enfim, não respondi, mas andei à volta. Obrigada, eu vou passar. Entretanto, estamos a filmar e vamos a ler e a rever. E, ok, isso foi dito, aquilo foi dito. Bom, e vale a pena. Devia ter avisado para ser mais prudente. Não, nós temos de ser imprudentes. Exatamente. Imprudência racional. Isso. Então, doutora Maria João Alves. Muito obrigada. Em primeiro lugar, naturalmente, quero agradecer ao Centro Qualifica da Beira Funda não só a iniciativa, mas também o convite que fez à ANCAP para estar aqui presente. Eu não vou alongar muito no meu discurso, porque penso que uma parte muito significativa daquilo que é o nosso trabalho aqui na ANCAP, que o Centro Qualifica, já tem reflexos naquilo que se falou aqui de economia. Por outro lado, também é de toda a justiça que as pessoas que vieram receber os seus diplomas os recebam. E para além disso, ouvi dizer que há ali um lanchinho, um convívio, portanto, o meu papel aqui está assim um bocadinho dificultado, mas eu vou tentar dizer aqui 2 ou 3 coisas que me parecem muito importantes neste momento e aproveito para as dizer. Estava a agradecer a iniciativa aqui ao Centro Qualifica da Beira Funda, agradecendo também a vossa presença, mas não é unicamente no sentido de estarem aqui, é no sentido de estarem envolvidos nos processos de ou reconhecimento de competências ou de trabalho com o Centro Qualifica, seja em que dimensão for, ou a informação. Portanto, o meu agradecimento vai para além da presença aqui. E porquê? Porque eu trabalho na ANCAP e porque a ANCAP trabalha para vocês. Portanto, passando este momento de agradecimento, que depois vai ter um truque lá para o fim, mas eu depois já vos digo, eu queria deixar aqui 2 ou 3 notas sobre números que valem o que valem, mas gostava de deixar aqui estas notas para mostrar também um pouco a dimensão daquilo que é o trabalho
todos temos feito neste domínio da qualificação e da formação. Nós, neste momento, temos 316 centros de Qualifica espalhados por todo o país e na região autónoma da Madeira. Estes centros pretendem, em articulação com o trabalho que fazemos na ANCAP, que está sediada em Lisboa, mas que trabalha muito por todo o país, juntamente com os centros, pretende responder às necessidades de qualificação das pessoas adultas que, no momento que nós diríamos o momento expectável de ir à escola, não foram à escola. E nós já envolvemos, desde 2017, que foi quando foi criado o programa Qualifica, os Centros Qualifica, já envolvemos cerca de 1 milhão de pessoas. E já se certificaram, já tivemos quase 1.300.000 certificações, quer dizer que uma mesma pessoa já obteve mais do que uma certificação. Ora bem, estes números só valem porque dizem respeito a pessoas que, na idade, enquanto eram crianças ou jovens, não conseguiram, não tiveram a oportunidade ou possibilidade de ir à escola, ou ir à formação, ou de tirar o 9º ano, ou de tirar o 12º ano, e a nossa obrigação é quase uma questão de justiça social, nós, neste momento, podermos dar esta oportunidade das pessoas regressarem à escola num formato muito mais adequado àquilo que é a vida de cada um de nós, não é? Porque nós, quer dizer, se alguém saiu da escola aos 15 ou 16 anos e agora vai ao Centro Qualifica aos 40 ou aos 50, vamos lá ver, este tempo não teve parado. Este tempo ensinou muitas coisas. E é para isso que nós estamos aqui. Efetivamente, os Centros Qualifica, o trabalho que fazemos e as pessoas que estamos a envolver, a verdade é que, se por um lado estamos a proporcionar possibilidade às pessoas ou de concluir percursos que não concluíram, ou de iniciar percursos que nunca tiveram a oportunidade de iniciar, nomeadamente este senhor que veio aqui fazer o 4º ano, o nosso trabalho vai muito neste sentido. E vai também no sentido de valorizar aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Porque nós temos aqui um número que é assim um fantasma que está na nossa cabeça lá na ANCAP, que é 1.500.000 pessoas que estão no mercado de trabalho, não têm qualificação formal, não têm o 9º ano, não têm o 12º ano, não têm uma qualificação profissional. Nós temos este fantasma. O número já não é bem este, mas o fantasma continua lá. Mas isto não quer dizer que estas pessoas, por não terem o diploma do 9º ano, ou não terem o diploma do 12º ano, ou não terem o diploma que diz que a pessoa é canalizador, ou que é técnico de instalações elétricas, ou que é técnico de apoio à infância, ou o que quer que seja, que não tenha essas competências, que não tenha aprendido à sua própria custa. Portanto, o que nós fazemos também é encontrar soluções para reconhecer as competências das pessoas e aí sim dizer, então, o que fez ao longo da vida, o que aprendeu em 15 anos por si, corresponde àquilo que nós temos no ensino mais formal, naquilo que todos conhecemos por escola. Portanto, o nosso trabalho é isto mesmo, é encontrar maneiras de permitir que as pessoas concluam aquilo que não conseguiram concluir, que retomem a escola, que rentabilizem e que valorizem aquilo que foi a sua aprendizagem ao longo da vida. Esta é a nossa missão. E para isso, nós, juntamente com os Centros Qualifica, e eu aqui centro muito nos Centros Qualifica, porque estamos aqui a falar genericamente de pessoas adultas que podem trabalhar também com os centros, nós o que fazemos é criar ferramentas para pôr à disposição das pessoas e para as pessoas poderem utilizar. E não é unicamente na perspectiva de fazer o 9º ano ou fazer o 12º ano. É também na perspectiva de aprofundar algum assunto, algum tema que queiram que seja útil para o trabalho. É na perspectiva de divergir um bocadinho, se calhar, daquilo que é o trabalho que vem fazendo na sua vida, mas há coisas que gostamos de fazer e que não temos a oportunidade, até no nosso trabalho, e nós conseguimos encontrar soluções ao nível da formação que nos podem ajudar a abrir outros caminhos, a criar, eventualmente, até outras possibilidades de trabalho na nossa vida e na nossa cabeça, de coisas que
que de facto acabam por refletir aquilo que é o nosso gosto e aquilo que é a nossa alguma necessidade às vezes que temos de mudar de rumo. E nós também estamos aqui um bocadinho para isto, porque às vezes para mudar de rumo é preciso ter alguma formação, é preciso estudar um bocadinho, e nós temos aqui, a nossa ideia é construir sempre ferramentas que sejam muito, que sejam como peças de Lego. E se alguns de vocês conhecerão o Catálogo Nacional de Qualificações, e ele é mesmo isto, tem peças maiores, aquilo que nós chamamos a qualificação, e depois tem peças mais pequeninas, que são períodos de formação de 25 horas, de 50 horas, que podem servir para aperfeiçoamento profissional, para aperfeiçoamento pessoal, só por curiosidade de aprender mais coisas, e que se conjugam também com o reconhecimento de competências. Portanto, o que nós queremos é que, de facto, esta elasticidade e este trabalho que é feito na nossa vida adulta, a aprendizagem que nós fazemos, que se conjugue naquilo que é a componente de reconhecimento de competências e a componente de formação. É esta a nossa ideia e é para isto que nós trabalhamos. Portanto, o que nós gostamos que aconteça é que, de facto, este trabalho e esta entrada aqui no universo da qualificação esteja também, não só, não tenha reflexos apenas naquilo que é a nossa componente pessoal, que é muito importante, nós sentirmos-nos melhor por sabermos mais, por aprendermos mais coisas, por estarmos mais no século XXI, não é? Porque este século XXI é muito exigente, as coisas mudam muito depressa, temos que, se nós mudamos de telefone é uma chatice, porque aquilo já está tudo mudado, já tem muitas aplicações, andamos ali 2 ou 3 dias enervados porque não sabemos se aquilo nos vai fugir, mas o que nós queremos também é que haja esta ligação daquilo que é a formação, a qualificação, o reconhecimento de competências ao mundo, à vida real, ao trabalho, à economia, à nossa cidadania num sentido muito mais pleno, que é sermos pessoas mais conscientes e mais responsáveis e sermos trabalhadores não só mais competentes, mas também mais flexíveis no mercado, porque todos estamos sujeitos nos dias de hoje, a ter emprego, a perder emprego, a mudar de emprego, por nossa vontade ou por vontade de outros, e nós acreditamos verdadeiramente que se nós tivermos mais ferramentas do ponto de vista daquilo que é formação, e eu digo formação no sentido mais lato, que inclui também aqui o reconhecimento das competências que temos, se nós tivermos essas ferramentas, conseguimos movimentar-nos melhor no mercado de trabalho. Temos mesmo esta convicção e também há estudos que nos ajudam a tê-la. Não acordamos de manhã com esta ideia. Mas o que nós pretendemos efetivamente, e aqui sublinhava o facto de nós sermos um serviço público, nós a ANCAP, e o trabalho que os centros qualificam prestam, ser um serviço público, é isto mesmo, é nós encontrarmos maneiras de responder às necessidades das pessoas, porque é esta a nossa obrigação enquanto serviço público. E isto é uma coisa, era um aspecto que eu gostava aqui de deixar muito claro, que é, quem hoje vem buscar o seu diploma, quem ainda está numa formação, num RVCC, ou quem ainda está a pensar no assunto, pode ter, entra hoje neste mundo, mas é bom que não saia dele. É bom para nós que não saiamos do mundo da qualificação, porque vamos imaginar este cenário. Se eu fizer hoje o 9º ano, fizer um RVCC e faço o 9º ano, e depois não faço mais nada, vou à minha vida, sossegado, lá no meu quintal, daqui a 5 anos eu se calhar estou pior do que estava hoje. Porque se eu não fizer nada nestes 5 anos, quer dizer que eu perdi motivação. Então, ganho alguma preguiça mental para aprender coisas. E depois, o mundo não se compadece de mim, o mundo anda para a frente. E eu fico ali sossegada e quando chega a hora de pegar num telefone para ligar para alguém, já não sei porque o telefone já é tão moderno, que eu nem sequer me apercebi que entretanto os telefones mudaram. Isto tudo para vos dizer o quê? Para vos dizer que
agradeci-vos muito a presença, agradeci-vos o facto de estarem aqui, mas tenho um pedido para vos fazer. Nem é bem um pedido, é um desafio para vos lançar, que é: entraram neste percurso da qualificação e da formação, mas não fiquem por aqui, porque nós temos muitas respostas para aquilo que serão as vossas necessidades, e se não as tivermos temos que as fazer. Mas quem fez o 9º ano tem o 12º para fazer, quem fez uma qualificação de nível 2 tem uma de nível 4 para fazer, quem fez a de nível 4 pode ter a de nível 5, quem tem o 12º ano pode ir para a faculdade, e assim sucessivamente, ou até fazer uma especialização numa área de que goste, ou até, se está numa situação de desemprego, é bom momento para pensar naquilo que quer aprender, naquilo que quer recuperar da vida que pode ter tido num momento qualquer no passado, na sua vida profissional. Portanto, basicamente o que eu tenho aqui para vos dizer é que não parem por aqui, continuem sempre, porque o século XXI não se compadece de nós, e exijam dos serviços, exijam de nós, exijam dos centros Qualifica, que encontrem respostas para aquilo que são as necessidades de qualificação. Isto porquê? Porque nós acreditamos mesmo que estamos a contribuir para sermos todos cidadãos mais responsáveis na nossa vida, mais na área mais pessoal, mas também na nossa vida social e também, naturalmente, na nossa vida profissional, porque a economia, e agora falando aqui de lei, o dinheiro faz parte da vida, portanto nós precisamos dele para viver, e por isso também acreditamos que o contributo daquilo que é a qualificação é importante para estas 3 grandes dimensões: a nossa dimensão pessoal, a nossa dimensão social e a nossa dimensão profissional. E agora, muito obrigada, e temos aqui os diplomas para dar.